Paz, Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, amigos, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 7. A gente vai fazer a continuação do texto que o pastor Cláudio começou. Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Romanos 7, a partir do versículo 21. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Vamos orar? Pai querido, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, da sua palavra, buscamos mais uma vez a sua direção sobre os nossos corações e mentes, para que a sua palavra consiga encontrar um lugar certo no nosso coração, Senhor. Que de alguma maneira o Senhor que conhece os nossos corações e as nossas mentes, venha nos afetar, venha nos influenciar, Senhor, para que a gente possa direcionar ainda mais a nossa vida à sua vontade, Pai. Por isso, no nome de Jesus, estejas agindo em nós, por meio da sua palavra, dando-nos vida, dando-nos forças e sabedoria para viver segundo a sua vontade, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem conversado aos domingos sobre alguns dilemas do nosso coração. Coisas que todos nós temos, desordens, conflitos que todo mundo enfrenta no íntimo do seu íntimo, que fazem parte dessa nossa natureza, que um dia foi tão intimamente atingida pelo pecado. Então o nosso assunto são as nossas lutas íntimas, são os nossos conflitos, são as questões que passam dentro de nós. E hoje a gente fala a respeito desse conflito com base nesse texto de Romanos capítulo 7, que é um dos textos mais conhecidos e citados da palavra de Deus. Mas é interessante que existe um conflito muito importante a respeito desse texto, porque alguns estudiosos, eles entendem que quando Paulo expressa essa desordem aqui no capítulo 7 de Romanos, ele não está falando da luta de alguém que já foi regenerado. A gente sabe que a Bíblia fala que nós morremos espiritualmente lá no Éden, e que Deus ele nos regenera, causa vida espiritual de novo na gente, nos desperta de novo espiritualmente. Mas Paulo, para alguns aqui, não fala da luta de alguém que já nasceu espiritualmente, mas fala de alguém que ainda não nasceu. Por que eles entendem assim? Porque as palavras de Paulo aqui são muito difíceis e pesadas. Eles dizem que é difícil ouvir um crente dizendo que foi vendido ao pecado, que só faz aquilo que odeia, que o bem nenhum habita nele, que ele é um miserável, que não consegue. Então eles entendem que se a conversão causa isso, ela deve fazer mais mal do que bem para um ser humano. Então há aqui um ponto de vista, muitos teólogos importantes, eles acham que aqui não é a luta do crente. Mas há também uma multidão de pensadores que entendem que aqui Paulo fala de si mesmo como um crente regenerado, o apóstolo Paulo, que é o maior escritor do Novo Testamento, que ele está falando sim da sua própria luta como crente, coisas e desordens que ele entende e percebe na sua natureza corrompida pelo pecado. E particularmente eu acho que isso aqui fala assim da luta de um crente, de alguém que já foi despertado espiritualmente por Deus, de alguém que já tem vida espiritual e que encontra na sua alma, na sua natureza, esse conflito de duas forças agindo a todo tempo. Porque eu acho, algumas razões. Primeiro porque Paulo ele fala aqui a todo tempo na primeira pessoa e fala no presente. Ele não fala miserável homem que eu fui.
Ou miserável homem que você é. Ele fala, miserável homem que eu sou. Né? E as coisas que eu quero eu não fazia. Mas ele fala, as coisas que eu quero eu não consigo fazer. É um conflito pessoal que ele está enfrentando. E é um conflito presente de Paulo aqui nesse momento. E uma outra questão, entre tantas, que me faz acreditar que aqui Paulo fala assim da luta do crente, da nossa luta, sou eu mesmo. Honestamente, percebo essa desordem em mim o tempo todo. A todo tempo eu percebo que existem coisas que eu não quero mais fazer, mas de repente eu me sinto atraído a fazer. Até hoje eu percebo esse conflito na minha alma a respeito daquilo que é certo e errado, porque a mente fala, é assim que tem que viver, é assim que tem que ser, e de repente eu percebo ainda em mim, muitas vezes, uma força querendo lutar contra essa vontade de viver para a glória de Deus. Então eu mesmo percebo em mim essa luta. Eu duvido que você também não percebe. Eu duvido que se você fizesse agora uma lista de coisas que você disse para Deus, nunca mais eu faço, e que você um dia voltou diante de Deus dizendo, eu estou aqui de novo por causa da mesma questão. Eu duvido que você não tem coisas que você assumiu diante de Deus e que você não continuou, você não conseguiu concluir, e você fingiu que Deus esqueceu e você também esquece e toca a vida assim. Todos nós enfrentamos essa luta na alma. Todos nós temos esse conflito entre o certo e o errado. Todos nós percebemos que há uma força no nosso íntimo que luta entre viver para a glória de Deus e viver a natureza antiga que ainda insiste em lutar e persistir dentro de nós. Que só vai ser tirada no dia da nossa redenção final, quando Cristo vier e nos der um corpo novo, sem essas influências que foram atingidas pelo pecado. E a boa notícia desse texto é que Paulo sente as mesmas coisas. Que Paulo sentiu esse mesmo conflito na alma dele. E é impressionante a gente observar como Paulo expressa esse conflito que existia nele. Primeiro, ele diz, eu tenho uma dificuldade terrível em fazer aquilo que é certo. Dá uma olhada aí no versículo 12 do texto que a gente leu. Ele diz assim, ó, de fato a lei ela é santa, o mandamento é bom e é justo e bom. Ou seja, a minha mente concorda com a lei de Deus. Eu entendo que a lei de Deus, de fato, é o melhor para mim. Eu concordo, eu acho que o certo é viver de acordo com a lei de Deus, que manifesta o princípio perfeito, moral de um ser humano, de um ser. Então ele está dizendo, eu concordo, a lei é santa, a lei é boa. Eu não acho que o Deus que dá a lei é um Deus arbitrário, um Deus mandão, um Deus que quer coordenar cada canto da minha vida. Não, eu acho que a lei de Deus é o meu bem. Então, algumas pessoas dizem, mas crente não pode fazer nada? Não. Crente só não pode fazer aquilo que é ruim. Para ele, para o próximo e para Deus. Ponto final. Tudo que a lei de Deus fala que nós não devemos fazer, porque realmente é ruim para a gente. Portanto, eu concordo com a lei de Deus, ele está dizendo. A minha mente, despertada por Deus, entende que a lei de Deus é perfeita. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Não é que Deus é excêntrico, é que de fato não existem outros deuses. Então, se você sair por aí buscando outras fontes, você vai ou buscar no vazio, ou vai encontrar demônios disfarçados de deuses que vão te enganar a vida inteira. Então, não tem outros deuses, isso é ruim para você. Quando Deus fala, por exemplo, que a gente tem que entrar no descanso, no sábado, não é que Deus quer mandar nos nossos dias. É que Deus é o nosso Criador, e Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que a gente precisa de descanso. Eu estava vendo esses dias a reportagem de um gestor brasileiro que é considerado uma das maiores referências de trabalho, de pessoa que organiza as coisas, a vida, as fábricas, e ganhou cargos importantes em São Paulo. E alguém falou, como que é a sua rotina? Bom, eu de domingo a domingo eu acordo 5h30 da manhã e volto para casa às 1h30 da noite. 1h30 da madrugada, né? Aí ele disse, e aí que é o sucesso da minha carreira. Eu trabalho muito e consegui sucesso. O cara não tem onde colocar o dinheiro dele. Ele tem fontes e fontes e fontes de dinheiro se ele quisesse ganhar mais. Mas aí alguém perguntou assim, mas e a sua família? Aí ele baixou a cabeça e falou assim, olha, a minha família eu já matei há muito tempo. Tanto o meu relacionamento com a minha esposa quanto os meus filhos. E quando Deus diz que a gente precisa de pausa, é porque Ele não quer isso para a gente. Porque isso não é o melhor para a gente. Isso não é o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Deus coloca regras, leis sobre a nossa alimentação, é porque de fato a gente precisa cuidar do nosso corpo. Se a gente não cuida, a gente fica mal. E não tem como a gente dizer assim, o corpo está ruim, mas o espírito está bom. Que nada, o corpo fica ruim, fica tudo ruim. Nós somos integrais. Então,
Paulo está dizendo, eu concordo com a lei de Deus. Eu concordo com tudo que Deus está dizendo. Eu concordo com as regras que Deus colocou para a nossa existência. Porque eu percebo que tudo de fato é bom, é o melhor para mim, é o melhor para a minha caminhada. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu percebo uma coisa. Eu não consigo fazer o que eu aceito como bom. Há um conflito dentro de mim. As coisas que eu já entendi que são certas, que são o melhor, que é o caminho certo, eu percebo que há uma desordem em mim, porque eu não consigo fazer. A minha mente aceitou, concorda e quer, mas o meu corpo, a minha força, não consegue se destinar àquilo que Deus quer para mim. Há uma luta em mim. Portanto, há uma diferença, uma dificuldade entre eu entender o que é certo e eu fazer o que é certo. Dificuldade de cumprir aquilo que é certo. E ele fala mais dessa desordem dele. Ele fala, existe uma outra lei atuando dentro de mim, eu percebo. Com a minha mente, eu quero a lei de Deus. Mas existe uma outra lei lutando dentro de mim. Versículo 23. Ele diz, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Há um conflito em mim. Há uma desordem na minha natureza, essa natureza que nós herdamos de Adão e de Eva, que foi atingida pelo pecado. E o salmista disse que em pecado ele foi gerado. Quando a minha mãe me colocou no mundo, eu já vim com essa desordem para esse mundo. Eu fui gerado assim. Eu tenho um problema dentro de mim. E esse problema eu herdei, essa desordem eu herdei. E a gente percebe essa desordem nos primeiros anos de vida de uma criança. Você não precisa ensinar uma criança a ser mal educada. Você não precisa ensinar uma criança a ter maus hábitos. Ela naturalmente vai para esse lado. A nossa luta é para trazê-la para o caminho certo. Mas a natureza automaticamente conduz o ser humano às desordens, ao erro, aquilo que está errado, aquilo que não é, aquilo que do padrão que Deus colocou para a nossa existência. Então eu percebo. E essa desordem que está na minha carne, o apóstolo Paulo diz que atingiu a gente de várias formas. Atingiu a gente na mente, na nossa moral. A gente mente, a gente tem tendência a roubar. Pode ser que alguém diga assim, não, mas a gente guarda a lei de Deus. Como a gente guarda a lei de Deus na dimensão que Jesus deu? Os fariseus, eles achavam que eles eram capazes de viver perfeitamente. Jesus contou até uma parábola uma vez de um publicano e um fariseu. Os dois oravam um do lado do outro. E o fariseu ele dizia, Senhor, eu sou perfeito, eu guardo os mandamentos, eu sou dizimista fiel, eu faço jejum toda semana, eu sou perfeito. Mas aí tem um cara ao lado dele batendo no peito e dizendo, olha Senhor, eu sou um miserável. Eu não consigo fazer nada do que é certo. Eu estou aqui plenamente consciente de que eu não sou digno de estar aqui na tua presença. Aí Jesus fala assim, não, mas quem você acha que voltou para casa justificado? O fariseu ou aquele que sabia que não sabia de nada, que tinha desordens? Jesus fala, quem voltou para casa justificado é aquele que sabe que tem suas desordens. Porque em Jesus, a gente tem uma nova dimensão da lei de Deus. A lei dizia, não adulterarás. Jesus falou assim, olha, se você olhar para uma mulher, ou se você olhar para um homem com pensamentos desviados, errados, você já cometeu adultério. A lei dizia, não matarás. Você vai dizer assim, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus fala assim, se você com as suas palavras ofender alguém, chamar alguém de cabeça oca, de bobo, racá, que ele fala, você já cometeu, você matou com a sua língua. Então Jesus dá para a gente uma nova dimensão. E essa dimensão que dá aqui, nós não somos capazes de guardar e nós não somos capazes de fazer. Ele fala que esse pecado na nossa natureza atingiu a gente de tal forma que desordenou a gente, na nossa carne, nas questões morais. A gente não consegue fazer a vontade de Deus, a gente não consegue viver de acordo com a vontade de Deus, e atinge a gente também até no nosso físico. Por exemplo, eu fui no médico e ele falou que eu não posso comer açúcar, porque o meu triglicérides está lá em cima. E eu saí de lá concordando com ele completamente. Falei, tá exato, doutor. Realmente eu como pouca comida e amo açúcar, né? Meu problema é sempre a sobremesa. E essa é uma luta que eu tenho. Eu falei, não, eu concordo. Mas aí eu sento no sofá, eu sei que meu triglicérides está alto, mas eu sei que tem um leite condensado na geladeira. E começa uma luta dentro de mim, falando, eu não posso comer esse negócio, porque meu triglicérides está alto, mas há um desejo assim dentro de mim, de ir lá e de... É uma desordem. Porque se eu já aceitei que eu não devo comer, o meu corpo pede por aquilo que é errado. Está em mim esse negócio, está no meu físico. Inclusive até me matriculei na academia. E descobri uma coisa muito importante a respeito de se matricular na academia.
Não adianta você só se matricular na academia, não faz efeito. Você tem que ir para a academia. Mas eu pago todo mês certinho, eu só não apareço lá. Mas todo mês eu vou lá, eu pago certinho, entendeu? E segunda-feira eu começo. Só não sei qual segunda-feira, fazem 8 meses. Mas a gente percebe que há uma luta em nós, no nosso corpo, na nossa mente, a respeito das nossas desordens. E Paulo fala, eu percebi que tem uma outra lei atuando em mim. Uma lei que atua nos meus membros, uma lei que atua na minha carne. E que essa lei quer me conduzir para longe da vontade de Deus. Há uma luta. E ele fala aqui algo que é extremamente profundo, porque ele fala que o conflito dessas duas leis tornou o pecado ainda mais forte. Versículo 8 desse texto ele diz assim, ó, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo o desejo cobiçoso. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quando a natureza dele, atingida pelo pecado, percebeu que existem coisas que são proibidas, ela ficou ainda mais aguçada para fazer aquilo que é proibido. Terrível isso, né? Eu acho que é por isso que a luta, por exemplo, pelo sexo antes do casamento, para que não se faça, é tão aguçada. Porque parece que o proibido deixa mais aguçado. Depois que casa, fica 6 meses sem olhar para o outro. Mas antes do casamento, luta todo dia para não fazer coisa errada. É uma luta pelo que é proibido. Parece que quando fala que não pode, é mais aguçado. Meu filho, ele tem tanto carrinho que a gente não tem mais onde colocar os carrinhos, né? Mas ele tem uns carrinhos menores, os Hot Wheels, que a gente coloca numa caixinha pequena. E, na verdade, ele nem liga mais para aqueles carrinhos. Fica lá 3 meses e ele nem olha. Mas quando ele faz alguma coisa de errado, eu falo, eu vou pegar os seus carrinhos do Hot Wheels, eu vou colocar em cima da geladeira e você não vai relar neles. Aí ele fica desesperado. Aí eu pego os carrinhos, coloco na geladeira e ele sonha aquele carrinho todo momento. Pai, posso pegar meu carrinho? Pai, posso pegar meu carrinho? Por quê? Porque foi proibido, porque não pode. E parece que as coisas que foram proibidas se tornam ainda mais atraentes. Eu gostava muito daquele seriado do Chris, eu não sei se vocês assistiam, todo mundo odeia o Chris. É uma pena que acabou aquilo. Mas eu lembro de um dia que ele pegou um pacote de bolacha da escola para vender, porque para ajudar a escola. E ele ficou ali na rua dizendo, gente, compra uma, ninguém comprava. Aí até que ele usou um termo de coisa errada. Ele falou, caiu do caminhão é carga roubada, né? Caiu do caminhão, de repente fez uma fila, assim, coisa desviada, então todo mundo quer. E infelizmente parece que há de fato uma atração ainda maior, Paulo está dizendo, quando as coisas estão erradas, quando a gente percebe que é proibido. Essa lei do pecado que atua em mim, da minha natureza pecaminosa, ela fica ainda mais forte quando ela percebe que é proibido, que Deus falou não pode. E eu acho que a questão essencial é como a gente pode se posicionar e vencer essa luta. Qual é a postura que a gente deve ter para que a gente possa enfrentar essa luta tão acirrada que acontece no nosso coração e na nossa vida. Coloquei aqui 4 questões. A primeira é justamente assumindo essa ambiguidade, essa dupla natureza que existe dentro de cada um de nós. Queira a gente ou não, a todo tempo essa luta está acontecendo. Queira a gente ou não, a todo tempo a gente está lidando entre fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado. É um conflito no nosso íntimo que acontece em cada momento, em cada circunstância. Você acessa a internet sem a menor intenção de ver coisas erradas, mas alguma coisa sempre aparece para te atrair àquilo que é errado. E a gente está enfrentando essa luta com essa natureza. Você liga a televisão e você sabe que você foi até assistir um jornal, mas tem alguma coisa que te atrai para o lado errado e essa luta acontece a todo tempo. Para onde a gente olha, os pensamentos que passam na nossa cabeça, se a gente vai deixar que eles se estabeleçam ou não se estabeleçam, a todo tempo essa luta está acontecendo dentro de nós. A todo tempo essa luta é intensa no nosso íntimo. A maneira de falar, a maneira de lidar com as pessoas. Eu lido com o público, eu atendo pessoas no meu trabalho, e existem algumas pessoas assim que parece que elas vêm para te aguçar o que há de pior dentro de você, para que você reaja, para que dê uma resposta. E eu fico a todo tempo lutando dentro de mim, falando assim, Willis, se controla. Você é crente, né? Tenta dar uma resposta, não é mal por mal, mas até hoje ainda sinto as fagulhas do outro William, ainda falando mais alto e saem umas coisas mais pesadas. Mas essa luta a gente está enfrentando a cada tempo, a cada segundo. E a Bíblia diz que a gente tem que lutar com isso. Que o desejo de Deus é que a gente assuma, encara com realidade essa ambiguidade que existe em nós e que a gente luta. Mas que essa luta não é fácil.
Quando a gente decide lutar com o nosso corpo, com a nossa mente viciada naquilo que é errado, a luta não é fácil. A gente tem até crise de abstinência. A luta contra as coisas erradas não são fáceis. Mas Deus está dizendo que a gente precisa lutar, que a gente precisa se posicionar, porque o desejo de Deus é que a carne seja vencida, para que o Espírito de Deus domine cada dia mais a nossa vida e a nossa caminhada. No capítulo 8, 13, o apóstolo Paulo disse assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Portanto, lute. Esse é o desejo de Deus. Não despreze essa dupla natureza que está em você a cada segundo, lutando para ver quem vai aparecer e quem vai agir. E a gente está todo tempo nesse conflito. Portanto, a primeira coisa para a gente vencer é assumir, ter consciência de que essa luta existe e que nós estamos lidando com ela a cada segundo da nossa vida, a cada segundo da nossa existência. Um outro passo para que a gente possa vencer essa luta é dando ouvido ao Espírito de Deus. E essa é uma vantagem da regeneração. Deus veio habitar em nós. Deus está agindo em nós. Deus está vencendo em nós essa natureza que foi corrompida pelo pecado. Há uma luta, mas o Espírito a todo tempo ele está se comunicando com a gente, ajudando a gente a vencer essa luta, a lidar com essa luta. Sem o Espírito, a gente tem uma tremenda dificuldade de perceber as nossas desordens. Fala a verdade, às vezes a gente não senta na mesa com alguém que é crítico, e que fala mal de pessoas, aí você fica olhando para aquela pessoa, você fala assim, será que esse ser humano não se enxerga? O cara fala mal de como o outro cuida da família dele, não percebe que ele é um caos na administração da família dele. Já viu gente assim, que a gente senta na mesa e fala, como que essa pessoa não percebe? Falta o Espírito de Deus agindo e dando essa consciência das nossas desordens. Mas nós temos o Espírito de Deus a todo tempo dizendo, você sabe que não está certo. Você sabe que esse não é o caminho. Você sabe que não é por aí que você deve ir. E nós precisamos dar ouvidos a essa voz que fica agindo em nós o tempo todo. Para a nossa libertação. Esses dias confissões, né, que eu deixei minha mulher no Dijap hoje lá embaixo. Esses dias a minha mulher falou alguma coisa, eu falei para ela, não lembro, mas sabe aquela coisa de casal que você dá aquela arranhada assim? Eu falei, deixa essa menina aí. Eu fui lá para cima, fui orar. Fui orar, ler a Bíblia, a rotina do dia, né? Deixei para lá, minha mulher. Aí quando eu abri a minha Bíblia, eu caí lá em Pedro, ele falou assim, maridos, tratem bem as suas esposas para que as suas orações não sejam interrompidas. Eu falei, Senhor, dá o tempo, eu estou chateado agora. Vai passar, né? Eu ia conversar, mas é difícil, mas é verdade que o Espírito está agindo a todo tempo em nós e por nós, e a gente precisa ouvir a voz de Deus. Existem tantas coisas que a gente sabe no nosso íntimo que a gente já devia ter vencido, mudado, e a gente precisa deixar o Espírito de Deus agir para que essa transformação aconteça. Terceira forma, eu coloquei 4 aqui para a gente vencer essa luta, e eu estou acabando. Se dedicando às disciplinas espirituais. Eu sei que quando a gente fala se dedicar às disciplinas espirituais, todo mundo já pensa, vai falar de novo de oração e leitura bíblica, porque é justamente isso. Até porque eu sei que a gente não está orando e lendo a Bíblia como devia. Mas é justamente isso, gente. A fonte que dá forças para que a gente possa viver essa luta é justamente a palavra de Deus agindo em nós e a nossa oração que nos une com Deus, que é o nosso libertador. E sabe que eu conversava com um amigo essa semana, que também é pastor, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, a gente precisa desenvolver disciplinas espirituais das quais a gente dê conta. Porque, vamos falar a verdade, que às vezes a gente coloca umas metas. Eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia, de domingo a domingo. Você sabe que você não vai aguentar 3 dias. Eu vou lá orar meia hora todo dia. É porque está em crise e faz votos de tudo quanto é jeito. Mas você sabe que você não vai orar todos os dias por 30 minutos. Mas assim, faça uma meta que seja possível a você. Sabe, começa com 2 capítulos da Bíblia por dia, porque é rápido, é fácil, todo mundo consegue fazer. E faça um compromisso de orar pelo menos 5 minutos por dia. Comece devagar, faça uma coisa que seja de fato acessível a você, para que você possa desenvolver, mas comece. Desenvolva a disciplina espiritual. Cuide disso, porque se a gente não cuidar, é impossível que nós sejamos alimentados e fortalecidos para vencer essa luta. Mas assuma esse compromisso, tenha disciplinas espirituais. E por fim, concluindo, nós somos libertos e vencemos essa luta crendo
no poder libertador do Evangelho de Jesus. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele grita, miserável homem que sou. Miserável homem que sou, o que é isso que acontece dentro de mim? Que conflito é esse que eu não dou conta? Que miserável que eu sou, coisas que eu não quero mais, eu continuo fazendo. Quantas vezes eu continuo perdendo e perdendo minha luta, que miséria de ser humano que eu sou. Mas aí ele mesmo dá um grito dizendo, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos libertou do poder do pecado e da morte. Jesus entrou na história e na nossa natureza, cumpriu todas as obediências da lei de Deus, tudo que a lei existe, e depois morreu no nosso lugar como se fosse pecador. Portanto, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos libertos do poder da condenação da lei. E o que Deus está dizendo aqui é que o mesmo Deus que desperta a nossa consciência a respeito da luta, é o Deus que nos dá a libertação nessa luta. E Deus está dizendo que se a gente estiver em Cristo, Ele não é o nosso inimigo. Ele entra com a gente nessa luta para que a gente possa vencer. E se a gente hoje quiser assumir esse compromisso para vencer essa luta, Ele entra com a gente. E Ele vai dar vitória, Ele vai ajudar a gente nesse processo. Porque nós já estamos em paz com Deus nesse processo de regeneração. Ele é o nosso amigo. E Ele está agindo em nós, e Ele está a nosso favor. Portanto, a vitória é a certeza de que nós já somos vitoriosos e que o Deus da cruz está agindo em nós e por nós, na nossa regeneração, nas lutas do nosso coração, para que nós sejamos transformados e guiados à imagem de Cristo, que é o ser humano perfeito que nós devemos ser. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?